Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre registros escolares. Nosso assunto de hoje é sobre formulários de registro da vida escolar do aluno e da escola. E os tópicos a serem abordados são formulários do aluno, requerimento de matrícula, ficha cadastral do aluno, boletim escolar, que é o de rendimento, declaração de escolaridade ou matrícula, declaração de transferência, matriz curricular e modelos de certificado. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de executar a escrituração e lançamentos da vida escolar dos educandos e dos profissionais que atuam no estabelecimento de ensino, compondo seus respectivos prontuários. Nesta aula, nós vamos ver quais são os modelos de formulários. Nós já estudamos sobre o que é registrar, já vimos algumas questões normativas e agora a gente vai conhecer como que é o layout desses formulários. Mas atenção, cada instituição de ensino privada é autônoma para elaborar os seus próprios formulários, podendo ser alterados constantemente. Nas instituições de ensino público, os formulários são comuns a todas, cumprindo exigências das suas próprias secretarias de educação. Mas é importante a gente entender que essa autonomia está muito ligada ao layout, à estrutura do formulário, que é o que nós vamos ver. Porém, é sempre importante e fundamental conhecermos as normas, o que tem que ter naquele formulário, o que tem que ter naquele registro. E aí todas as outras questões podemos alterar. Mas o que diz a norma, o que diz as resoluções, isso a gente não pode mudar. É o mínimo que a gente tem que colocar. Então, vamos começar aqui falando e vendo, conhecendo o requerimento de matrícula. Então, no requerimento de matrícula é um formulário onde o aluno ou o responsável ele vai fazer a solicitação de matrícula naquela unidade escolar. A gente percebe que tem todos os dados, tanto de documentos pessoais quanto de endereço e depois vem a assinatura do pai ou do responsável. Nesse formulário de requerimento de matrícula, já é importante deixar a parte de deferimento ou indeferimento que o diretor da unidade escolar ele vai assinar. Então, já faz o formulário, a gente já tem o formulário. Por que é importante termos formulários? Porque fica muito mais simples para preencher, é muito mais fácil, né? E ele vem padronizado e depois a gente já coloca isso no prontuário do aluno. Temos também a ficha cadastral. A ficha cadastral é importante, vem com todos os dados pessoais do aluno e essa ficha cadastral, ela deve ser preenchida, deve ser atualizada constantemente. E aqui na ficha cadastral, ela também traz, então, o próprio nome já diz, né? O cadastro do aluno na unidade escolar. Então, ela traz essas informações pessoais, traz essas informações também acadêmicas do aluno e fica no prontuário dele. Geralmente, é aquele documento que a gente consulta quando a gente precisa de um telefone, quando a gente precisa do e-mail, enfim, nome do responsável, é esse documento que a gente consulta. Mais uma vez, por que é importante ser padronizado? Porque eu já sei quais as informações eu vou conseguir quando eu for consultar esse documento. O boletim, que também é o boletim de desempenho, de rendimento, enfim, a gente percebe que ele tem todas as disciplinas, e essas disciplinas ou componentes curriculares são de acordo com a matriz curricular na qual o aluno foi matriculado. Então, e aí vem com todos os resultados de desempenho do aluno e a frequência também. E aí a escola, onde que a escola tem liberdade? O boletim diz, tem que vir o rendimento, desempenho e frequência. A forma, a disposição disso, a unidade escolar pode fazer da forma que quiser. As escolas municipais, geralmente, do município todo seguem uma mesma linha e isso também acontece com as escolas estaduais. As particulares, nessa questão, têm muito mais liberdade, autonomia para mudar esse layout e fazer da forma que achar melhor. O que tem que ter, o que a norma diz, é que o boletim tem que vir com o resultado e frequência. Temos aqui uma declaração de escolaridade. O que tem que vir nessa declaração? O que tem que ter? O timbre da unidade escolar,
Data, gente, documento sem data não adianta, não comprova nada. Então, sempre tem que ter data. E aí vai declarar, e quem que assina? O diretor. O diretor da unidade escolar, ele é o responsável pela instituição. Então, é ele que assina, ele que declara, ele que comprova, ele que assina todos os documentos. Então, vai declarar, e sempre que eu declaro essa escolaridade, eu trago o nome do aluno e o seu documento. RG, CPF. Transferência é muito parecido com o de escolaridade e também é da mesma forma. Timbre da unidade escolar, timbre da instituição. O timbre, ele tem o nome da instituição, CNPJ, que é importante, e muitos também trazem, lá no rodapé, trazem também endereço, isso é bem importante. E segue a mesma linha da declaração de escolaridade. Temos aqui uma matriz curricular. A matriz curricular é algo muito importante, ela tem que ser homologada, ela tem que ser aprovada, e isso fica registrado na secretaria, e deve ser de conhecimento pedagógico de todos. Então, por exemplo, nós temos a base comum, a parte comum e a parte diversificada. Essa matriz curricular, por exemplo, de fundamental e de ensino médio, por exemplo, ela vem da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e que depois cada unidade pode fazer a sua matriz curricular, mas ela tem que ser homologada, ela tem que ser aprovada, isso é muito importante. E aí vem quando que ele vai cursar e a carga horária, isso é muito importante, porque a legislação, as resoluções e as normas dizem o mínimo de carga horária, e a gente sempre tem que cumprir o mínimo da carga horária. E o máximo depois não tem problema, né? Você pode fazer muito mais, mas o mínimo tem que ser cumprido. Temos também modelo de certificado aqui. Então, o certificado também quem assina é o diretor. O que tem que ter? Que quem está certificando é o responsável pela unidade escolar. Ele está certificando que o que aconteceu, que quem finalizou qual série e quando isso aconteceu, a data e a assinatura. Também pode vir a assinatura do aluno, os certificados também têm a assinatura do aluno. Aqui nesse modelo que nós temos, por exemplo, tem de professor supervisor, de vice-diretor. Isso não é obrigatório. Do diretor, sim. Alguém tem que certificar isso. É ele, dentro do seu cargo, que está certificando. Temos também um diploma. O diploma, ele vem frente e verso. Então, na frente do diploma, vem todos os carimbos, todos os timbres necessários para esse diploma. E aí, de acordo com qual fundamentação legal que está diplomando aquele grau para aquele aluno, tem data e tem... Aí, geralmente, o secretário escolar também assina esse diploma, o diretor e o aluno. Essa na parte da frente. Na parte de trás do diploma, geralmente vem o histórico, vem todo o conteúdo que ele estudou, enfim, e qual é a regulamentação, qual que é a base legal que está diplomando aquilo. Porque esse diploma, ele é válido em todo o território nacional, né? E internacional quando ele for validado. Porém, ele é diplomado, aquela instituição que está diplomando esse aluno, ela também tem uma base legal. Ela pode diplomar? Então, é uma instituição reconhecida com base em quê? Por que ela pode? Por exemplo, se a gente está diplomando em pós-graduação, essa instituição, ela pode dar aquele grau de pós-graduação, lato sensu, estricto sensu, para aquela pessoa? Ela tem, pelo Ministério da Educação, ela tem uma aprovação para fazer isso, então isso também precisa constar, senão não vale esse diploma. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre formulários de registro da vida escolar do aluno e da escola. Espero que tenham gostado, visite nossas redes sociais e até a próxima.